todos, essa é a aula 6, etapas de manipulação de alimentos. Seleção, compra e recebimento de mercadorias. O processo de compra e recebimento de mercadorias é muito importante. E nós temos que tomar cuidado com os insumos desde o primeiro processo, que é na colheita, tá? É importante selecionar bem os fornecedores, ser fornecedores cadastrados, fornecedores idôneos, com empresas pré-estabelecidas e que possuem uma boa estrutura. A matéria-prima tem que ser de boa qualidade, devido a uma matéria-prima possa ser ruim, ela pode atrapalhar nosso produto final e gerar algum problema. Os produtos e as empresas devem possuir alvarás dos órgãos competentes, exatamente para afirmar que ela é uma empresa competente para efetuar armazenagem de produtos alimentícios e derivados. O transporte também deve ser feito de forma correta. No caso de produtos resfriados, congelados, em caminhões apropriados com refrigeração. No caso de produtos secos, em caminhões também apropriados, com gradeamento correto para não ficar em contato direto no chão, para evitar algum tipo de contaminação. O horário de entrega e o local de guarda na unidade também deve-se tomar cuidado, pois existem horários que nós não conseguimos receber produtos e o local de guarda deve ser apropriado, assim como o transporte, evitar contaminação dos alimentos. A avaliação dos produtos secos e resfriados na hora que chega o produto na unidade também é de suma importância. Nesse momento nós vamos conseguir analisar se tem produtos com lacres violados, se tem produtos que estariam congelados, que já sofreram algum processo de degelo. Nós iremos efetuar a medição de temperatura e verificar se as condições daqueles alimentos ainda estão próprias para produção e consumo final, evitando qualquer tipo de contaminação por micro-organismos para a gente não passar para o cliente final. Em caso de problemas, nós devemos efetuar a troca daquela mercadoria, ela deve ser separada e o fornecedor onde foi realizada a compra deve ser avisado para efetuar a troca desse produto. E todos os produtos analisados, independente do local de compra, têm que ser verificados. Armazenamento dos alimentos. Cada produto ele possui um tipo de armazenagem diferenciada. Os produtos secos devem ser armazenados em temperatura ambiente, em prateleiras ou pallets, pelo menos com 5 centímetros de distância para paredes, para evitar contato direto. Tá? Os alimentos secos têm que ser separados também de produtos de higiene e limpeza, para evitar algum tipo de contaminação química. Os alimentos resfriados e congelados devem ser armazenados em geladeiras ou congeladores, tá? Cada um com uma temperatura apropriada. Refrigeração de 0 a 5 graus Celsius e congelados abaixo de 18 graus Celsius. Lembrando que o tipo de produto também, nesse caso, é muito importante. Você deve efetuar a guarda, por exemplo, de pescado separado de carnes vermelhas, de carnes brancas, exatamente para evitar contaminações diretas, no caso de contato. Não se deve utilizar caixas de madeira ou papelão. Esse tipo de caixa são propícios para proliferação de pragas, então a gente deve evitar trazer para dentro das unidades esse material. Utilizar caixas plásticas para armazenamento correto, preferencialmente com cores distintas para produtos distintos. Atentar à validade do produto, não adianta o produto estar em boas condições visuais se a validade já está vencida. Caso ocorra o vencimento, deve ser efetuado o descarte desse produto. E caso o produto chegue em embalagens que não são apropriadas para guarda, deve-se trocar da embalagem original e colocar embalagens apropriadas para guarda. Lembrando que a troca de embalagem deve ser feita etiquetando o novo recipiente com fabricação, fornecedor e validade do produto. Nesse slide nós vamos mostrar alguns pontos importantes de guarda. Na primeira imagem nós vemos uma geladeira demonstrando o processo correto de guarda de produtos
por gêneros alimentícios e por local de guarda de acordo com o tipo de refrigeração. Na segunda imagem nós vemos o estoque seco, tá? Demonstrando exatamente o espaçamento de 5 centímetros que devemos ter para a parede, também para as prateleiras, tá? E a separação dos produtos de forma correta. No caso aqui, temos o exemplo do milho, latas e leite nas Tetra Paks, que são separadas de forma correta, formando colunas para visualização e busca desse material mais facilmente. Preparação dos alimentos. Frutas, legumes, verduras devem passar por um processo de higienização. Esse processo ocorre por sanitizantes próprios ou diluição em água sanitária, tá? Exatamente para a gente retirar resquícios químicos desses produtos para depois possamos efetuar o preparo dele. O processo de separação de insumos é essencial para evitar a limpeza de produtos estragados e contaminados, dando continuidade à cadeia de limpeza, fazendo com que a segurança do alimento seja maior. Isso tudo ajuda que a gente evite falhas no processo de produção. Essas falhas geralmente são falhas devido a um erro humano que não efetua a limpeza correta desses produtos. E tudo isso para evitar DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, via contaminação direta ou indireta. Descongelamento e tratamento térmico. Deve-se seguir as recomendações dos fabricantes para o processo de descongelamento. Isso quer dizer o quê? O descongelamento deve ser feito em um ambiente controlado. Esse ambiente controlado é uma refrigeração. O alimento nunca deve ser retirado da geladeira ou do congelador e colocado em temperatura ambiente para degelo. Por quê? A perda de temperatura, nesse caso, apesar de ser maior, ela ocorre com contato direto com o ambiente e automaticamente pode ter um tipo de contaminação de alimento ali mais fácil, com a proliferação de micro-organismos mais fácil, porque o ambiente que ela vai estar mais propício a essa proliferação de micro-organismos. O micro-ondas também pode ser usado para o processo de degelo, só que esse processo só deve ser usado quando você for efetuar o preparo imediato daquele alimento. Nunca deve ser feito para degelo e depois efetuado no aguardo e refrigeração para uso, porque nesse caso o alimento ele já começa por um processo de cozimento, então ele já vai perder algumas propriedades de defesa para a proliferação de micro-organismos. E após o degelo, o próprio alimento deve ser mantido em refrigeração, no máximo por 5 dias para uso. O tratamento térmico, ele ocorre da seguinte forma. O alimento deve ser cozido até 70 graus Celsius para matar micro-organismos. Existem algumas formas de tratamento térmico também por baixa temperatura, que assim como a alta temperatura vai ajudar a matar esses micro-organismos. Nós devemos nos atentar aqui a um tópico que a gente já disse em aulas anteriores, que são os esporos, que são cápsulas que os micro-organismos formam de autodefesa. Mesmo efetuando o tratamento térmico, pode ocorrer desses esporos serem criados e automaticamente preservar o micro-organismo. Então, o tratamento térmico é apenas um condizente que vai ajudar a gente a destruir os micro-organismos, mas não é 100% efetivo. Deve-se aferir a temperatura do alimento após o processo para verificar se atingiu os índices mínimos de alta temperatura ou baixa temperatura. Verificar os controles dos equipamentos para ver se a temperatura indicada são as corretas. O que é isso? É verificar nos freezers, congeladores ou mesmo estufas quentes se a temperatura está batendo a mínima exigida para que o produto que efetuou o tratamento térmico possa ser guardado e não ocorra a proliferação de micro-organismos. E após o tratamento térmico, a guarda do alimento deve ser feita de forma correta nesses equipamentos. Cadeia de exposição. Em resfriamento, deve ocorrer em 60 a 10 graus Celsius em até 2 horas. A guarda dos produtos deve ser feita em 5 graus Celsius para produtos resfriados
e 18 graus Celsius menos para produtos congelados. A conservação dos alimentos depende de acordo com alguns fatores. As condições de tempo e temperatura, que não favorecem a proliferação de micro-organismos. Os alimentos quentes devem ser mantidos a 60 graus Celsius mais por prazo máximo de 6 horas. Alimentos frios em 5 graus Celsius por até 5 dias. E é necessário o acompanhamento de variação de temperatura. Esse acompanhamento deve ser feito em anotação direta nos POPs. O transporte dos alimentos, ele deve ser feito em caixas apropriadas para cada tipo de alimento. Também deve ter uma atenção aqui para o veículo que está sendo feito esse transporte, também deve ser adequado. E todo alimento deve ser identificado de forma adequada, com validade, fabricação e o tipo de produto. A exposição desse produto, ela tem alguns fatores também que devemos tomar atenção. A preparação da área de recebimento é importante, porque vai ocorrer a exposição do alimento, então ela deve ser preparada, levando-se em consideração os critérios de higiene e segurança alimentar. Não deve ocorrer a manipulação do alimento já preparado, então, em hipótese alguma, o alimento chegou já para exposição. Um colaborador deve efetuar algum tipo de manipulação para depois servir. Ele deve ser exposto imediatamente, sem nenhum tipo de preparo. A proteção entre o alimento e o cliente também é importante, no caso com vidros de proteções, exatamente para evitar que a fala do cliente envie nos alimentos resquícios de saliva que possa contaminar o alimento. E também devemos utilizar equipamentos para manter os alimentos em condições adequadas. Estufas, pistas frias, pistas quentes, exatamente para manter o alimento no tipo de resfriamento ou aquecimento correto que ele deve ter. É de 60 graus Celsius para comida quente e 5 graus Celsius para comidas resfriadas. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima aula.